Oi, pessoal. Eu estou aqui com o professor Altemir Oliveira. Ele dá aula de literatura. Está há 30 anos no Sistema Anglo, né? Completando a terceira completando a terceira década. E ele tem algumas características que são importantes da gente destacar. Number one, ele é gaúcho. Segundo, mora em Campinas. Terceiro, o time dele está na 2ª divisão. Não comenta, não comenta com ninguém. O que é bullying? Eu não tive bullying quando era criança, olha aqui, ó. Depois de adulto, não ia falar velho, mas olha só, isso é bullying, gente. Simulação, é simulação de bullying. Estamos num ambiente controlado, né, professor? Então conta aqui para nós um pouquinho como foi essa tua escolha pela docência, por ser professor. Então, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, né, eu estava de 16 para 17 anos e eu não sabia o que eu queria. Sabe? Eu falo isso para os meus alunos, isso acontece muito, sabe? Ninguém tem a obrigação de com 16, 17, 18, 20 anos saber o que vai fazer o resto da vida. Para você ter uma ideia, eu fui fazer engenharia, eu fiz vestibular para engenharia, cheguei a ser chamado numa 2ª chamada, ainda bem que não fui fazer. Eu já costumava ajudar os colegas, né, que eu tinha facilidade com humanas e tal, e aí de repente eu descobri e graças a Deus acertei, estou feliz. E então fala para nós um pouquinho da sua formação acadêmica, como foi? Então, eu fiz UPF, Universidade de Passo Fundo. É uma universidade particular, eu fazia aula à noite, né? Eu trabalhava durante o dia e era numa outra cidade, sou de Carazinho, né? E UPF é Passo Fundo. Quantos quilômetros? Dava uns 50 quilômetros. Eu saía do trabalho e ia direto para a faculdade. Voltava para casa quase 1h da manhã e no outro dia, 7 horas, estava acordando para ir trabalhar. Eu falo para esses alunos que eles são folgados hoje. E eu tinha que ler, né? Letras, né? Tinha que ler muito. Eu lia com aquela luzinha do ônibus. Li muita obra clássica naquela luzinha de ônibus lá. Aí depois que eu me formei, eu queria continuar meus estudos. Aí que eu vim para Campinas para fazer a pós na Unicamp e acabei ficando por aqui. Logo depois que se formou, você já veio? Logo depois, terminou, já vim para cá. Já deixou? Nem comecei a dar aula lá. Entendi. Eu comecei a dar aula, na verdade, aqui. Eu comecei com bolsa e tal, né? Mas aí vem o filho, você sabe como é que acontece essas coisas, né? E aí eu comecei a dar aula. E foi durante o mestrado que você começou a... Durante o mestrado ainda. Comecei a dar aula. Lá em Campinas, depois? Lá em Campinas. Aí depois eu entrei no Sistema Anglo de Ensino, tá? Em 89, por isso que você falou, né? Quer dizer, na verdade eu tenho quase 30 anos de magistério, né? E desde 89 eu estou no Sistema Anglo. Comecei com o Oliveira lá, Oliveira e Anaísa. E tu? Sempre Itu e agora Itu, Salto. E já dei aula em várias cidades, mas Itu e Salto é um lugar que eu nunca saí. E, Altemir, e como é que ao longo desses 30 anos, que você vê a mudança do perfil do aluno? Como é que é isso para você? Então, isso é uma coisa que ultimamente tem me preocupado muito, sabe? Eu tinha meio que perdido o estímulo como professor. Sabe, você chegar na sala de aula e começar a falar e você vê aquele aluno que não está interessado. Nós temos muito pouco para oferecer de novidade para esses alunos com a aula tradicional, aquela aula expositiva lá na frente e tal. E foi exatamente isso que me fez procurar alternativas. Tá? Você está vendo que eu estou aqui com a camisa do YouTube, não estou fazendo propaganda, é que eu estava gravando aqui com outro professor do lado, né? Vocês me pegaram para entrevista, então eu acabei montando um canal no YouTube para ter alternativas para fazer isso. Né? Atualmente a gente está gravando assim, aula com outros colegas, a gente chama de papo interdisciplinar, né? Estava fazendo um negócio com química agora, os alunos estão gostando, né? O Fábio é o diretor aqui da escola, está dando apoio para a gente. Então, eu estou tentando buscar alternativas, porque eu acho que não tem como fugir. Né? Essa meninada de hoje, eles não conseguem se concentrar mais que 15 minutos numa aula. Mudou, sabe? né? Nossa, no nosso tempo a gente ia para aula, você tinha prazer em estudar, porque era novidade. Mas o que é novidade para eles hoje? O que a gente pode oferecer para eles que eles não veem melhor na internet? Com imagem, com som, entendeu? Então, acho que a gente tem que realmente buscar algumas formas alternativas de trabalhar. E foi isso que me levou a criar esse canal, né? E tentar, né? Estou estudando muito sobre tecnologia da educação também, para a gente tentar buscar umas formas alternativas de cativar esse aluno aí, afinal de contas. Né? Você trabalha com literatura, né? E você tem feito
essas pontes, né, entre literatura e outras disciplinas, e tem funcionado muito bem, né? E assim, legal, sabe? O apoio dos colegas, o Carlão de Química Sim. acabou de me trazer um fragmento de um texto do Grande Sertão Veredas, que é um clássico, poucos leem e tal. Ele falou, olha, tem um negócio de química no Grande Sertão Veredas. Eu falei, química no Grande Sertão Veredas? Aí ele me trouxe uma cena lá do Reobaldo, em que mostra uma reação química da faquinha do Reobaldo dentro de um curtume sendo corroída, né? E ele me mostrou agora, a gente está gravando ali, me mostrou como que isso funciona na prática, conversamos sobre isso, muito, muito legal, sabe? Não é só assim da área de humanas, porque o pessoal pensa assim, só na área de humanas que você consegue fazer essa interdisciplinaridade. Não é verdade, a gente consegue ligar praticamente todas as disciplinas aí. E é interessante para o aluno perceber isso, sabe? Claro. O conhecimento é um todo, não é uma coisa compartimentada. Exatamente. Muito bom. E fala um pouquinho sobre a sua vida, não só acadêmica de professor, mas como que é assim o dia a dia? Meu dia a dia é corrido, viu? Porque essa coisa assim de... porque isso, na verdade, é uma coisa assim que quando você faz uma coisa que você gosta, você acaba se empolgando. Né? Então eu estou tendo que conciliar essa coisa da aula presencial, né? Aquela coisa de corrigir prova, correr atrás e tal, com essa parte do canal. Né? Porque eu faço tudo sozinho, né? Então eu gravo, eu edito, né? Eu convido os colegas. Muitos assim eu monto mesmo, né? Por exemplo, o PowerPoint que vai usar, né? Tem alguns colegas que pedem para montar, alguns são mais... Né, conseguem fazer isso, sabe? Mas eu sinto também que aos poucos eu estou tendo esse auxílio. Tá? Eu queria citar, inclusive, a professora Carmen. Né? Ela se prontificou a ela mesma fazer os vídeos. Não, ela mesma. Ela está gravando na casa dela e ficou muito legal, sabe? Ela manda e aí eu só tenho o trabalho de editar, né? Mas já vem praticamente pronto. E eu senti assim, agora eu tenho um trabalho que vai ser feito com o Bianchi e com o professor Arruda, que eles estão também montando tudo para passar pra gente. Mais prontinho, né? Trazer mais pronto. Então, mas nesse momento tá bastante corrido. É uma coisa assim, meio loucura. Tô ficando assim meio sem final de semana. Eu falei assim, a última vez que eu fui no cinema faz tempo. Sobra pouco pro lazer, né? Mas quando a gente faz uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa, a gente acaba... O problema é a família quando começa a cobrar, né? Então, mas a gente vai entrar no ritmo. É questão de tempo. Adaptação, né, aos novos tempos. Exatamente. Gente, foi muito legal esse papo, muito obrigada. Obrigado. Esperamos que vocês tenham curtido e vamos aguardar as próximas aventuras do professor Altemir e os próximos entrevistados que virão. Obrigada. E aí o bordão, né? Um abraço!